O desenvolvimento do Conilon do Estado do Espírito Santo é resultado de ações articuladas e organizadas pelo governo do Estado, em parceria com todos os segmentos da cadeia produtiva, notadamente com as prefeituras municipais, organizações rurais e cafeicultores, no que diz respeito à transferência de tecnologia. Esse processo foi construído por meio dos instrumentos básicos de planejamento do setor público agrícola do Estado do Espírito Santo, notadamente o Recafé, que foi o plano de revitalização da cafeicultura do Espírito Santo, realizado em 1993, o PDAG, que é o Plano de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em 2003, e o novo PDAG, 2007 a 2025. Como vocês podem ver na tela, a rede institucional da cafeicultura capixaba, ela é composta de muitos atores, todos aqui têm a sua importância, o seu papel, cada segmento da produção, desde a produção primária, as políticas públicas geradas pelos governos federal, estadual, municipal, o serviço de pesquisa, inovações, e também da ATE, o ensino, a extensão, o fomento, passando por diversos segmentos, e não poderia deixar aqui de dar ênfase ao setor cooperativista. Esse setor que, ora, comercializa 14% da safra do Espírito Santo, é responsável por uma abrangência desse trabalho junto ao agricultor de maneira muito importante. E já ouvindo a palestra do Dr. Márcio aqui sobre a relação do cooperativismo com o índice de desenvolvimento humano, isso é impressionante. Eu acho que isso é muito louvável. Poderíamos imaginar o índice de desenvolvimento humano dos cooperados, com certeza estaria num nível de desenvolvimento muito superior à média do nosso Estado. Então, cada organização, passando por cada segmento da produção, do ensino, da pesquisa, das empresas privadas, dos insumos, do setor de distribuição, das indústrias, mas fechando com o consumidor, porque é o elo final dessa cadeia. Então aqui, meus amigos, queremos deixar aqui registrado que o Espírito Santo, pelo que se conhece de cafeicultura, é um exemplo mundial, onde essa cadeia é azeitada, as coisas funcionam, todo mundo senta na mesa para planejar, mas se levanta também para trabalhar e mover numa direção e objetivo comum. Esse é um exemplo que eu acho que os países podem levar, os próprios estados da Federação do Brasil têm no Espírito Santo. Eu não tenho dúvida, realmente, do funcionamento eficiente e eficaz da cadeia produtiva do café, que envolve todo o segmento da cadeia do café, desde a produção até o consumidor. Então, um dos fatores de desenvolvimento desse setor deve-se aos investimentos dos processos de geração de conhecimentos, inovação e disponibilização de tecnologias para a produção sustentável do café. A difusão e transferência de tecnologia do Conilon no Estado é realizada oficialmente pelo INCAPé, com a parceria do setor público e privado, cooperativas, associações dos agricultores, visando o desenvolvimento sustentável. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, muito importante entender que o café é um alimento. Sendo alimento, ele tem que ser produzido com higiene, né? Observando as boas práticas agrícolas, por causa das exigências e da segurança alimentar. É importante entendermos as bases, os pilares, as dimensões básicas dessa sustentabilidade, que passa pela produção econômica, né? Nós precisamos crescer, precisamos produzir mais, produzir com qualidade, mas nós precisamos também incluir o cafeicultor. Nós precisamos pensar também no lado social, ele precisa ganhar, nós precisamos pensar exatamente nesses ganhos sociais que a cafeicultura do Espírito Santo tem dado, né, um exemplo nesses anos de trabalho. E também o lado ambiental. Né? Hoje, quando nós falamos em meio ambiente, não é aquele meio ambiente contemplativo. O meio ambiente, nós falamos de recursos naturais, que a água, a
cafeicultura precisa de água. Nós precisamos produzir água nas propriedades. Nós precisamos usar bem esse recurso escasso. Nós precisamos exatamente avançar isso aí. O solo, o pequeno agricultor familiar do Espírito Santo, que é a maioria nesse estado, ele precisa utilizar bem o solo. Então, tudo isso, porque não há mais fronteiras para se plantar café, não há mais espaço. Então, tudo isso é uma realidade objetiva daquilo que é ecológico, daquilo que é ambiental, do ponto de vista da agronomia. Mas a produtividade, alcançamos, realmente patamares muito interessantes de produtividade. Mas na qualidade, no seu conceito mais amplo, como é importante entender a respeito da sustentabilidade, quando se pensa na produtividade, na qualidade, na pureza do café, no tipo, nos aromas, no sabor. Então, tudo isso, gente, esse tripé, essas três dimensões, isso é muito importante para o desenvolvimento de uma cafeicultura, não para poucos tempos, mas que durem e que a nossa gente possa continuar produzindo e vivendo feliz. Interessante aqui o retrato da minha infância de Cândido Portinari, que foi um filho de italiano, criado nas fazendas de café. Ele já tinha essa preocupação social, quando ele escrevia assim: impressiona-me os pés dos trabalhadores das fazendas de café. Pés que podem contar uma história, né? Ele realmente via nos pés dos cafeicultores, ele tinha essa sensibilidade social, e ele exatamente via que esses trabalhadores, esses cafeicultores, certamente não tinham uma história feliz para contar, a despeito da prosperidade dos grandes fazendeiros. Isso foi no início do século, mas nós podemos dizer aqui para os nossos amigos, para todos aqui que estão nos ouvindo, que a história do cafeicultor do Espírito Santo é uma história de sucesso, é uma história feliz, e ele vai continuar contando uma história vitoriosa para os seus filhos. Poderíamos deixar de falar aqui do primeiro plano diretor da CARES, foi o primeiro trabalho a nível de Estado, de desenvolvimento para a agricultura do Espírito Santo, onde estão vendo aqui o doutor Kleber, foi secretário de Agricultura, mostrando a área zoneada do café. Grande área do Arábica ao norte, que veio a ser erradicada, que já dizia que realmente da inviabilidade do café arábica no norte do estado, foi a primeira iniciativa de um plano. Aqui está o primeiro viveiro de mudas clonais, de mudas de café, melhor, em 1971, como o Frederico falava aqui, do pioneirismo do Dr. Dário Martinelli. Do pioneirismo do Dr. Dário Martinelli em produzir mudas e distribuir juntamente com o ex-prefeito Glaser. Foi uma dupla de prefeitos que trabalharam em prol da cafeicultura do Espírito Santo. Mas não podemos esquecer que por trás desse projeto Coriló, a CARES já estava presente num projeto técnico do cultivo com tecnologia, ali na propriedade do senhor Dário Martinelli, e o nosso extensionista ali na época era o doutor Ailton Vargas, que delegou a responsabilidade ao outro extensionista de campo, Elias dos Anjos, para desenvolver e acompanhar essa propriedade. Que alguns marcos históricos que nós não podemos deixar de falar para complementar a nossa apresentação, que foi a introdução de sementes e mudas, de café Coriló pelo governador Jerônimo Monteiro, a primeira previsão de safra em 1974, o suporte da comercialização dada pela Real Café em 1961, a propagação vegetativa iniciada pelos técnicos do IBC, a produção comercial em 83 pela Verdebras, tudo isso ainda num arranjo institucional lá de trás, mas que veio amadurecendo até os nossos dias, que em 1985 o governo do Estado, através do Serviço de Pesquisa da Encapa e da Emater, inicia então nos seus planejamentos a Agenda Café, que
até então, inicialmente começada pela Cáries, mas depois assumida pelo IBC, que veio a ser extinto em 1990. Mas a ampliação da base tecnológica, o avanço da cafeicultura, levaram o Estado a organizar as ações, as atividades técnicas e institucionais, lançando, em 93, o Programa de Revitalização da Cafeicultura Capixaba, o RECAFé, que tinha como objetivo ordenar todo o serviço de ATER, criar linhas de financiamento, investir em infraestrutura, visando alcançar metas projetadas para 10 anos, em parceria com várias entidades da cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva que nós mostramos no início, que hoje realmente ela está muito mais amadurecida. Se destaca a criação da Câmara Setorial de Café, em 93. Se destaca a criação do Centro Tecnológico de Café, o CETCAF. Se destaca a realização do primeiro simpósio estadual do café do Espírito Santo, coordenado pelo CETCAF. A publicação pelas instituições do Manual Técnico de Café. E a campanha da Pora do Café Conilon, em 1994, lançada numa campanha oficial. Mas o que marcou essa retomada, não temos dúvida que foi esse trabalho sério realizado pelos nossos pesquisadores no lançamento das primeiras variedades clonais, a encapa, né, precoce, intermediária e tardia, que foram os primeiros passos de um trabalho de melhoramento genético aqui no Espírito Santo, realizado pelos técnicos do INCAPé. Mas a estratégia foi revigorar os cafezais com a técnica da poda e substituir os cafezais velhos, improdutivos, com variedades tecnificadas e melhoradas. Aí vocês estão vendo exatamente já, né, tudo baseado em produção científica, em livros e documentos. Vocês podem ver aí esse extensionista, o João Celso, lá de São Gabriel, já nos idos de 96, fazendo demonstração de resultados já de uma tecnologia indicada pela pesquisa, e dia de campos e tudo mais. Porque a preocupação do governo estadual, através das suas entidades, do INCAPé, sempre foi não só com o presente, foi com o futuro dessas crianças. Imaginam vocês, aqui estão 3 famílias, sem falar dos avós. Aí tem mais 5 crianças. Para onde vão essas crianças? Uma propriedade de 10 hectares, doutor Márcio, produzindo 9 sacas por hectare. Com certeza não vai ter lugar na propriedade. Eles vão ser levados, conduzidos pelo êxodo rural. Mas isso não aconteceu com essas famílias, porque a tecnologia social e econômica foi incorporada no processo produtivo, e hoje nós temos notícia ali que, a respeito da produtividade dessas lavouras, começou com a técnica da poda e logo depois com a incorporação dos clones e depois com a irrigação. Aqui do lado só um parênteses, essas áreas irrigadas, o café herdou da cultura irrigada, do milho e feijão, toda a tecnologia da irrigação, que antes era aspersão, pivô central, métodos convencionais que se transformaram logo a seguir, adiante, quando o café se tornou a melhor opção nessas áreas, foi exatamente a irrigação localizada, com tecnologias adaptadas pelo INCAPé. Mas a grande estratégia, isso aí, né, foi exatamente os jardins clonais. Os jardins clonais foi a grande estratégia da difusão e transferência de tecnologia para o melhoramento da nossa produtividade, através, principalmente, da pesquisa de melhoramento genético, né? Porque foi uma estratégia inteligente, e vocês vão entender por quê. Porque foi um trabalho feito em parcerias. O Federico acabou de falar a respeito com o Gabriel, né? O maior jardim clonal do Espírito Santo. Mas o primeiro passo foi com as prefeituras, que está Anchieta, né? Mas foi também Jaguaré, né, Romário? Foi lá em
Água Doce, Águia Branca, Boa Esperança e tantos outros. Aqui em João Neiva, a prefeitura recebendo as mudas, uma quantidade boa de mudas, e a partir dali ela multiplicava através do processo de clonagem nos seus viveiros e distribuindo a preço de custo para os nossos cafeicultores. Aqui, nossos colegas, o Períneo, o Isaías, fazendo reuniões, isso aí foi lá em São Gabriel da Palha. Também a disponibilização desses materiais para viveiristas credenciados do MAPA, onde eles adquiriam não só a muda, mas também o material vegetativo. Então, na medida, interessante é isso, é o dinamismo, e isso segue até os dias de hoje. Na medida que são lançadas as novas variedades, as mudas e as estacas são repassadas aos parceiros para renovar e ampliar os jardins clonais. Está aí, né, a Robustão Capixaba, que eu tenho que dizer do grande mérito dessa variedade clonal, porque ela é tolerante à seca, e naquela época ela incorporou muitos agricultores que não tinham acesso à irrigação ao processo produtivo e rentável e econômico da cafeicultura. É uma tecnologia social, portanto. É uma tecnologia de alto valor econômico, porque é uma variedade de alta produtividade e ela não produz todo ano. Não é isso? Não é um ano sim, outro não, produz todo ano, porque ela tem uma capacidade de recuperação esplêndida. E é uma tecnologia ambiental, porque você precisa usar menos água. Então é isso que o INCAPER está preocupado. Está preocupado com o desenvolvimento sustentável dessa cafeicultura já de muitos anos. Só que hoje nós já estamos enxergando um pouco mais longe a respeito dessas preocupações. Mas logo a seguir, em 2004, depois de alguns anos, lança a vedete, né? A Conilon Vitória, que tem sido propagada em todos os cantos do Espírito Santo, com grande resposta à tecnologia de irrigação. Está aí, meus amigos, né? Os jardins clonais das variedades melhoradas. Essa estratégia de parceria institucional foi eficiente para disponibilizar tecnologia aos cafeicultores e renovar o parque cafeeiro em mais de 150 mil hectares com variedades clonais melhoradas. Parcerias com viveiristas, credenciados do MAPA, associações, prefeituras, centros de pesquisa, escolas agrotécnicas, cooperativas. Eu acho que esse exemplo é um exemplo para o mundo daquilo que é um trabalho integrado, é um trabalho interinstitucional, é um trabalho de parceria, porque sozinho a andorinha não faz verão. Baseado em publicações, baseado em pesquisa, baseado em técnicas para sua formação e condução. Podemos deixar de falar um pouquinho dessa campanha de controle da broca do café. Foi lançada lá em 2000, quando o doutor Emberé, um trabalho de pesquisa, ele monitorando, ele já dizia a respeito dos defeitos, não só na qualidade, na perda de peso, causadas pela broca do café. Então, foi exatamente um trabalho árduo, né? Onde nós monitorávamos 15 propriedades por município. Lembra disso, Frederico? 15 propriedades por município. Mas não só monitorava lá no município, o café colhido lá no armazém era classificado e era dado um retorno ao extensionista e ao agricultor das possíveis causas dos seus defeitos. Isso hoje nós já avançamos muito. Isso nós não precisamos mandar para lugar nenhum, porque já temos 7 salas de prova do Conilon que fazem esse trabalho direto, mas a importância de um trabalho integrado do provador com o extensionista para dar um retorno ao agricultor. Então estava aí, né, lançamento, treinamento, os outdoors, contaram até um avião lá em Nova Venécia para dizer que estávamos em guerra contra a broca do café.
né, num trabalho integrado da pesquisa, da extensão rural, dos treinamentos dos técnicos. E agora eu quero mostrar para vocês que a razão, como que a tecnologia chega, como que a informação chega, como que o conhecimento chega ao agricultor. E conhecimento bom é aquele que é apropriado, como fala o nosso secretário. Mas lá em Minas, um amigo estava dizendo assim, conhecimento é como esterco, só vale se ele for espalhado. Não é verdade? Mas o esterco curtido, viu? As tecnologias geradas pelo Incapé é esterco curtido, aduba, faz bem, faz crescer a semente, faz frutificar o nosso café, e o cafeicultor ganha dinheiro porque são tecnologias viáveis, economicamente, socialmente e ambientalmente. Vocês podem ver a abrangência da assistência técnica. Isso em café. A abrangência da assistência técnica em cafeicultura, chegamos à média de mais de 15 mil cafeicultores, representando mais de 40% dos cafeicultores. E vejam vocês que no ano 2000 atingimos 15 mil, no ano 2004, 10 mil, mas recuperando e chegando no ano 2009, mais de 20 mil agricultores. E agora, com a contratação dos novos técnicos, doutor Ivaí, nós temos certeza que nós vamos avançar nesse processo. Mas o importante é entender como a campanha de 2000 da Broca, a campanha da qualidade do café em 2009, puxou para cima todas as outras metodologias de extensão rural. Não só, principalmente as metodologias de reuniões, de demonstração de métodos, de unidades demonstrativas, discussões. Podem observar. Então, isso é um trabalho programado, que nós fazemos uma programação anual, que se chama PROATER. É uma realidade da extensão rural do Espírito Santo. E aqui eu gostaria de parabenizar esses extensionistas, que são os verdadeiros heróis anônimos, que trabalham lá no dia a dia com o agricultor. E gostaria que eles ficassem de pé aqui e recebessem de nós uma salva de palmas aqui. Parabéns para vocês. Esse é um trabalho que dignifica. Logo depois vem o PDAG 2003, que foi uma iniciativa do secretário Dr. Ricardo Ferraz. Uma iniciativa também inovadora. Se o Recafé foi para começar, os PDAGs 2003 e o 2007, 2025 foi para consolidar, para que rompêssemos com um ciclo de improvisação nos planejamentos estaduais. Hoje a agricultura trabalha debaixo de um planejamento estratégico, né? O Capé está vindo de um planejamento estratégico aí, onde está sendo puxado pelo doutor Ivaí. Aí está, né? A lavoura demonstrativa, sendo explicada aí pelo doutor Ibiré, a respeito do lançamento dessa variedade, onde reuniu mais de 2.500 agricultores. Foram disponibilizados mais de 2.000 kits de mudas dessa variedade, disponibilizando essa tecnologia para os nossos cafeicultores. O PDAG, na época, mostrou, né, um descompasso da produtividade, e lá em 2005, por orientação da Secretaria de Agricultura e dos nossos parceiros, foi feito o primeiro Noroeste Café Coriló, lá em Barra de São Francisco, que vai se repetir o dia 21, em Nova Venécia, a 6ª edição. Então, isso é para atender um planejamento, uma realidade, e que as instituições trabalham juntas aqui no Espírito Santo. Da mesma forma, né, outras tecnologias de nutrição, dias de campo, envolvendo grande número de agricultores, está aí a doutora Sheila, esse trabalho de nutrição. Mas a preocupação do Incapé não ficou no norte, ela avança para o sul, e foi um trabalho de instalação desses jardins clonais, né, lá no sul do Espírito Santo, lá na nossa fazenda experimental
de Bananal do Norte. Trabalho que é feito lá pelos pesquisadores do INCAPé. E a capacitação dos técnicos, né, é a base e dos técnicos para os agricultores. O próprio PDAG, como nós falamos, né, agora num planejamento mais a longo prazo, onde foram ouvidos ao nível de região. Está aqui, né, onde as estratégias, uma visão de futuro da cafeicultura. Né? O Espírito Santo manterá a sua posição de primeiro produtor nacional de café Conilon, mas com diferencial da qualidade e produtividade, com a marca Conilon Capixaba, o robusto de qualidade. Com uma meta de produtividade que nós já estamos entendendo que estamos no caminho certo. Né? Já ultrapassamos a meta de 2010 e caminhamos seguros num caminho bem planejado, onde se pretende ampliar o serviço de ATE e pesquisa em parceria com as instituições locais e representações do setor, as boas práticas agrícolas, gestão associativa e recursos naturais. Um outro trabalho em parceria que não poderíamos deixar de mencionar com o Senar, né? Tem sido um grande parceiro na realização dos cursos e no treinamento de mão de obra. Presente no evento também lá no sul do estado. Este é um trabalho feito, né, puxado pelo CETICAF, em parceria com as instituições. Esse foi o 8º simpósio global de café, né, Federico? Em 2011, onde o primeiro foi lá no início do Recafé. E aqui está, né, a presença das autoridades, onde o nosso companheiro do INCAPé, o Marcos Pulan, tem realizado suas atividades ali em parceria. Na agenda do CETICAF consta a realização de 4 encontros regionais, 2 simpósios e 4 cursos de profissionalização em cafeicultura sustentável. Um exemplo aí desse curso, na propriedade do seu Osílio Partelli, em Vila Valério, que é considerado um agricultor, um cafeicultor que é experimentador. Ele está aqui presente? É considerado um cafeicultor que é experimentador, porque ele realmente tem realizado experiências notáveis ali, com assessoria da extensão e no momento do CETICAF. Finalizando, nós estamos aqui exatamente, né, para falar da segunda etapa desse trabalho que a cafeicultura empreende, que é a campanha para a melhoria da qualidade do café Conilon. Claro que se vem trabalhando com qualidade há muitos anos, mas agora nós estamos fazendo a força juntos, porque o momento é esse. E já estamos sentindo o reflexo das nossas indústrias, porque o café tem chegado lá já com uma certa quantidade e já está fazendo-se notar a presença do café de qualidade. Se iniciou em 2008, lançado em 2009 em Jaguaré, eventos em Marilândia, eventos também em Vila Valéria, Jaguaré, São Gabriel, exatamente para que esses compromissos possam ser fortalecidos e que o agricultor possa estar adotando a tecnologia. Vocês estão vendo aí? O Evair disse, olha, qualidade é mandamento. Se não fizer, não vai para o céu. Hein? Qualidade de café tem que obedecer. Ou você faz ou não faz. Então, por isso que não é difícil de fazer. E os nossos extensionistas estão empenhados nessa campanha, né? Porque só assim a gente pode produzir e agregar valor ainda mais ao nosso café. Mostrando, né, esse trabalho pioneiro do Gabriel, mesmo que foi falado pelo Frederico, né, Fred? Mas mostrando que a Gabriel, as outras cooperativas também, a Café Cruz, que trabalha com Conilon, a Café Sul, a Copeave
eles fazem um trabalho de assistência técnica. A Coabriel tem 5 engenheiros agrônomos, 7 técnicos agrícolas, desenvolve um trabalho de consultoria, projeto do Conilon Eficiente, além do projeto convencional. Tudo isso com o objetivo de produzir mais e melhor. É o que nós estávamos dizendo, né? A unidade da sala de prova é muito importante nos municípios produtores. Isso nós temos que incentivar, e o extensionista, o técnico agrícola, o agrônomo, tem que estar trabalhando junto com esses provadores, no sentido de dar uma boa assistência técnica. Além daquele lado que ele vai obter, ele vai qualificar o produto dele, vai conhecer o produto, vai poder comercializar melhor, porque não é só boas práticas agrícolas, são boas práticas de negociação. E isso, somente o produtor organizado e conhecendo o seu produto é que ele pode fazer. É o Conilon de qualidade. Conheça as tecnologias para a colheita, secagem, armazenamento do seu produto. Vamos manter a qualidade desses frutos vermelhos, né? São frutas. Vamos manter essa qualidade após a colheita, após a secagem e, por fim, podemos saborear um Conilon capixaba de excelência. Isso não é possível, como eu disse, se fazer sós. Estão aqui os nossos principais parceiros que trabalham diretamente nessa cadeia produtiva, as instituições que têm um compromisso com o café. Certamente, não é? Se nós temos os mandamentos, Romário, eu acho que aqui está a Bíblia do Café Conilon, hein? Aqui está a Bíblia do Café Conilon. Pode usar, porque a última palavra em Café Conilon é essa. São 25 capítulos. Inúmeros autores. E são informações seguras para o cafeicultor, para os técnicos, para os empresários, para todos nós. Está disponível. E finalizando, gente, eu vou repetir as frases aqui do grande governador Jerônimo Monteiro, quando ele fala no seu relatório de final de mandato. Ainda há pouco, quando estive no Rio de Janeiro, fiz a aquisição de 2.000 mudas e 50 litros de semente de uma excelente qualidade de café, Conilon, estando todas elas já distribuídas. Foi o primeiro difusor da tecnologia, viu? E de qualidade, hein? As sementes tinham qualidade. Mas conclamo a todos nós com essa frase: vamos continuar juntos cultivando essas sementes plantadas pelos nossos pioneiros no solo capixaba, solo fértil capixaba, porque assim a nossa descendência irá continuar na lavoura, colhendo abundantes frutos em nossos verdes e ricos cafezais. A cafeicultura sustentável é a responsabilidade do branco, do negro, das diversas nações e raças. É a responsabilidade dos indonésios, dos vietnamitas, dos africanos, dos brasileiros, de todos nós. Temos que pensar globalmente, porque o café é uma cultura consumida no mundo inteiro. Mas temos que pensar na sobrevivência do nosso planeta, não é? Vamos viver mais felizes colhendo bons cafés. Essa é a responsabilidade de todos nós. Muito obrigado. Tá bem.